E nesse desejo que Gedeão tinha de vitória, Deus contemplou e deu vitória para ele. Aleluia. Da mesma forma, irmãos, Ele nos dará nesta noite, neste lugar. Na leitura, no início do culto que fizemos nessa noite, no livro de Mateus, capítulo 28, diz o seguinte, está escrito assim, a ressurreição. Só vou ler o 1 e o 2. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Amados irmãos, nesta noite, daremos o título dessa palavra: entre a pedra e a parede existe um Deus. Aí você fica perguntando, mas por que entre a pedra e a parede existe um Deus? E o título secundário daremos o seguinte: Deus lhe mostrará uma saída. Para nós entendermos um pouco, irmão, sobre a pedra e a parede, existe um Deus. Nós temos dois personagens da Bíblia. Um chamado Jacó e o outro, o rei Ezequias. Mas por que pegamos esses dois personagens? Porque é situações desses dois homens que muitos de nós nos encontramos nos dias de hoje. Jacó saindo fugitivo da sua terra, indo para a terra do seu tio. Passou por um vale e sem nada, ele se encontrou sem uma situação, que ele só tinha apenas uma pedra como sua testemunha. E se deitou sobre ela como um travesseiro. No livro de Gênesis, capítulo 28. Aleluia, Jesus. Do verso 10 e 11 diz: a visão da escada de Jacó. E partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se a Harã. E chegou em um lugar onde passou a noite, porque já o sol é posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs-se por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. O 12 diz: e sonhou, e eis que uma escada era posta da terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que o anjo de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como se os irmãos já conhecem essa história de Jacó, já leu, você vai ver que a situação de Jacó é uma situação desesperadora. Primeiro que ele já saiu fugido da casa de seu pai. No meio da sua caminhada, perdeu-se alguma coisa. Cansado, no meio daquele vale, ele não tinha uma estalagem, não tinha uma cabana para que ele pudesse montar e dormir naquele lugar. Simplesmente, ele tinha somente uma pedra para fazer de travesseiro. Aleluia, Jesus. No livro de Isaías, capítulo 38, e o verso 2, vamos ler ele e em seguida continuaremos meditando na palavra do Senhor. Peço que os irmãos vai guerreando, vai falando com Deus, para que Deus responda o teu pedido, a tua oração nesta noite.
capítulo 41, 8. Capítulo 38 de Isaías. E o 2, que diz. Então, vamos ler o primeiro, que diz: naquele dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Acabou-se. Já pensou, irmão? Você vai no médico, simplesmente fazer uma consulta, o médico chega para você e fala: sinto muito, você tem poucos dias de vida. Como que você vai se sentir? Qual a situação, o choque, o psicológico que você fica? Acabou-se, pronto, vou morrer. Por mais luta que a gente passa, ninguém quer morrer nessa vida. Ele quer viver mais um pouco. Por mais ruim que seja aqui na terra, ninguém quer ir para o céu. Ele quer ver mais um pouquinho aqui. Ele quer construir uma casa, um carro, uma faculdade, mas ele não quer ir para onde Deus está, que acha que lá é ruim. Ezequias a mesma coisa, irmãos. Quando o profeta falou: prepara a tua casa, morrerás e não viverás. Ah, irmãos, aí chegou a história da parede. Ele só tinha agora, irmão, uma parede para clamar. Ele só tinha aquele lugarzinho para falar com Deus, abrir o seu coração e mudar a sua história. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nós vemos Jacó, que a sua visão, irmãos, ele só via o deserto em que ele estava andando. Na sua mente, Jacó, irmão, ele não tinha como dizer assim: olha, eu vou conseguir alguma coisa nessa caminhada. Não, meu querido irmão. Jacó estava fugindo porque naqueles dias ele tinha tomado a frente do seu irmão e recebido a bênção do seu pai. E ele sabia que o seu irmão era sanguinário, era um homem de guerra, era um homem forte. Ele falou: se eu ficar aqui, ele vai me matar. E de fato, quando ele chegou que viu que as bênçãos estavam para Jacó, entrou em desespero. Jacó falou: não, vou embora, sem nada, só com um pouquinho, uma trouxa de roupa que ele pegou, jogou nas costas e foi embora. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, preste atenção às nossas situações nos dias em que vivemos hoje. Se eu perguntar a cada um de vocês, aqui aonde que for, quem não tem um problema, quem não tem uma luta, quem não tem uma angústia, quem não está passando por algum desespero espiritual, material, sentimental, emocional, sempre está acontecendo alguma coisa na vida de alguém. Entra a história entre a pedra e a parede, existe um Deus. Vamos voltar lá para o livro de Mateus capítulo 28. Eu lhe pergunto: Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria, será que elas teriam condições de remover aquela pedra para visitar o sepulcro? Não, meu querido irmãos. Foi nessa hora que a resposta de Deus chegou, sabendo que aquelas mulheres foram para ver Jesus. Vamos lá no sepulcro ver o nosso mestre, vamos ver se os guardas conseguem. Não está escrito, mas nós podemos idealizar. Se eles removem lá a pedra para a gente ver Jesus, mas na hora que elas chegaram, havia um milagre de Deus para com elas. O anjo do Senhor, Deus, já havia dado ordem: remove a pedra. E quando ela chegou, nem precisou se expressar. O anjo do Senhor disse: olha, eu sei o que você veio buscar neste lugar. Nessa noite, minha prezada irmã, a palavra de Deus diz para você que Ele sabe o que você veio buscar nesta noite. E se você fazer igual a Ezequias, que abriu o seu coração e chorou diante de Deus, a resposta virá para você neste lugar. A resposta de Deus entrará na sua vida. E você amanhã vai se lembrar que Deus se lembrou de você neste lugar.
Deus maravilhoso, aleluia. E quando elas olharam, o anjo do Senhor disse: olha, eu sei o que vocês vieram buscar. Jesus já ressuscitou. Glória a Deus. Entre a pedra e a parede do sepulcro, lá estava Deus para fazer um milagre, para aquelas duas mulheres verem que Deus não lhe abandonou. Glória a Deus. Os discípulos estavam, irmãos, decepcionados. Nosso mestre morreu, e agora? Mas aquelas mulheres de coração falaram: não, vamos lá. Ele falou que no terceiro dia ele ressuscitaria. E quando chegou lá, Deus estava entre a pedra e a parede. Não a pessoa de Deus, mas o poder de Deus, o milagre de Deus estava agindo em favor dela. Naquela noite, quando Jacó estava dormindo, confiando no seu Deus, na bênção do seu Deus, dormiu tranquilo e calmo. Igual o rei Davi falou: deitei e dormi, porque o Senhor estava comigo. Aleluia. E diz, não está escrito na palavra de Deus, que em certo momento a presença de Deus foi tão marcante que Jacó começou a ter uma visão naquele deserto, na situação solitária que ele estava, sem ninguém para com ele, para vigiar ele. Irmãos, preste atenção. Aonde Jacó estava? Irmão, num vale, num deserto. Lobos, cobra, vários animais que viviam naquele, que poderia, meu irmão, ter acabado com a vida dele. Leão, um tigre, alguma coisa podia de mal ter acontecido com ele. Mas existia um milagre de Deus para Jacó naquele momento. Existia, irmãos, a presença de Deus marcante naquele lugar. E Jacó dormindo tranquilo. E teve uma visão que dos céus à terra, lá no topo, subia e descia anjos do Senhor, os emissários do Senhor subindo e descendo. E quando ele, descansado, se acordou, disse: quão temível é este lugar. E eu não sabia. Porque Deus, irmãos, tinha um milagre na vida de Jacó. Da mesma forma que ele tem um milagre para mim neste lugar, para você neste lugar, porque o propósito de Deus, irmãos, é que o ser humano venha até ele, se prostre diante dele, o adore e saiba que só ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra e serei exaltado entre as nações. É isso que Deus quer, irmãos, fazer um milagre na tua vida, para que as nações saibam que ainda existe um Deus aqui neste lugar. Ainda existe um Deus nos céus que age aqui na terra, para que o homem não se perca, mas se dirija de volta à comunhão com o seu Deus. E Jacó não continuou com a sua caminhada, sem nada, somente um desejo de vitória. E ele fez promessa a Deus: se tu fores comigo, Senhor, me der de comer, eu vou e voltar em paz e prosperar. O Senhor verdadeiramente é o meu Deus, e te ofertarei voluntariamente o dízimo daquilo que eu tiver. Irmãos, se você continuar lendo até no livro de Gênesis, no capítulo 41 ao 42, você terá a resposta do que aconteceu na vida de Jacó. Vamos lá para o rei Ezequias. Simplesmente uma parede para ele clamar a Deus. O profeta entrou e levou a palavra do Senhor para ele. Porque muitas das vezes, irmãos, a palavra de Deus não só vem para nos abençoar, mas muitas das vezes vem para nos corrigir. Eu me lembro que no ano de 1986 para 87, numa cidade interiorana, no estado da Paraíba, estava eu no culto da mocidade, muito lotada, parecia uma festa. E alguém começou a falar em línguas, começou a falar em mistério, e aquela palavra me inquietou. Não tinha um intérprete, não tinha alguém que pudesse interpretar aquele irmão que estava lá em cima do púlpito falando. E eu sabia que era comigo. Eu falei: meu Deus, se o Senhor está falando comigo, traz-me um intérprete para que possa falar comigo. E sabe qual foi a palavra de Deus? Não é que eu vou te abençoar, eu tenho uma grande bênção para a tua vida.
Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Ai do meu ai que está sobre ti. Eis que é essa última oportunidade que eu te dou. Entra na minha presença e te arrepende. O profeta chegou para o rei e disse: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. É triste, irmãos. Quando você tem uma ideologia, você faz